Nesses últimos dias eu estou tendo a oportunidade de estar em debates, rodas de conversas, treinamento, workshops, falando sobre a NR1, grandes nomes, formação enriquecedora. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que foi falado. Acredito que eu vou tirar dúvidas de vocês hoje, tá? Referente a que tipo de profissional vocês contratarem, quem pode fazer, quem não pode, mitos e verdades, né? Sem vender nada, porque o que eu vejo hoje é muita gente capacitada querendo vender o seu produto, tanto para empresas, mas principalmente também para profissionais. Eu estive nesse simpósio, né, com grandes nomes, estava o Mauro Miller, que é auditor fiscal do trabalho, a Lúcia Marabaú, presidenta da Ambergo, sensacional, a Carolita de Vasconcelos, ergonomista, que fez e desenvolveu todo esse simpósio, né, esse workshop, foi incrível. Ela trouxe o Dr. Vinícius Costa, que é o médico integrativo, excelente, necessário nesse momento. Carlos Fogaço, engenheiro de segurança, e também a doutora Sabrina, advogada trabalhista. E, gente, cada um trouxe muita pauta enriquecedora, com base científica, sem disse não me disse. Eu acho que as coisas ficaram muito claras, estão muito claras. Então eu vou falar uma visão um pouquinho minha, tá? O que eu estou entendendo sobre a NR1. Eu sou de corporativa desde 2020, onde eu criei o Reequilibre com uma equipe multidisciplinar que fazia atendimentos multidisciplinares. Então esse é o meu jogo, é meu papel, é o que eu sei fazer. Fazer projetos relacionados à saúde e bem-estar e envolver pessoas. No Lumina hoje a gente trabalha dessa forma, com equipes multidisciplinares, cada um com a sua competência, desenvolvendo o que é melhor dentro de um único projeto. Então vamos falar um pouquinho sobre Mauro Miller, que é o auditor fiscal do trabalho, trouxe um PDF pra gente, e ele deixou muito bem claro, pelo que eu entendi, assim como já está no manual do Ministério do Trabalho, em outras portarias também, que a NR1 ela deve ser realizada a partir da avaliação preliminar da NR17, porque a NR17 ela já atuava nos riscos psicossociais. Eu vou ler um pouquinho aqui do que uma parte que ele colocou dentro do documento dele para entregar para a gente. Deixar de realizar a avaliação ergonômica preliminar da situação de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demanda a adaptação às características psicológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequação necessárias previstas na NR17. Então, nada mais é que, sim, precisa começar a ação pela NR17, fazendo a avaliação preliminar, tá? Que é o AEP, tá? Então, qualquer quadro, qualquer pessoa, qualquer profissional que for fazer este trabalho, é o ponto de partida, é daí que se precisa fazer, tá? Quer dizer que nenhum outro profissional, a não ser um ergonomista, possa desenvolver isso? Não. Também no manual do Ministério do Trabalho, ele fala que este profissional precisa ter a competência técnica. Qualquer um que tenha a competência técnica pode sim desenvolver este trabalho. Mas a gente também não pode descredibilizar um trabalho que já estava sendo feito há muitos anos pela ergonomia e querer tomar posse disso, assim como também a ergonomia não pode querer tomar posse de algo, porque quando a gente fala de riscos psicossociais e tudo que o Ministério do Trabalho e Emprego vem pedindo, não é apenas a verificação desses riscos, é a identificação, mas principalmente o Ministério do Trabalho e Emprego, ele pede que seja feito um plano de ação para mitigar esses riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. E é por isso que se entende tanto que é o setor de ergonomia, porque a gente está falando de ambiente e não do indivíduo. Não são riscos psicológicos, mentais, que vão ser avaliados aqui com o colaborador, mas sim esses ambientes. Então, quando a gente fala de ambiente, tem muitas outras coisas que precisam ser avaliadas. E é por isso que a NR17 ela entra neste papel de forma tão clara que está sendo colocado dentro dos manuais, ok? Então, Juliana, eu reconheço que, sim, a NR1, ela veio e ela fazendo um pedido que
além de todos os riscos que já eram avaliados pela ergonomia, que também os riscos psicossociais sejam integrados dentro desse PGR. Então, pode ser feito de algumas formas? Pode. Pode ser feito com o setor de ergonomia? Pode. Pode ser feito com outro profissional que tenha a base técnica? Pode também. Eu acredito que o melhor a ser feito é um trabalho multiprofissional, que integra todas as partes e a sua competência, porque qualquer pessoa que tenha avaliação técnica para desempenhar isso, que hoje a gente tem várias ferramentas, e o Ministério do Trabalho e Emprego dentro do guia, e também a Abergo, ela traz ferramentas ali para estar fazendo essa análise dos riscos psicossociais. Qualquer um poderia fazer tendo essa base técnica? Pode. Mas e o plano de ação? O programa de saúde? Não seria melhor alguém da área? Um médico, um psicólogo, um terapeuta, alguém que faz saúde mental organizacional. Eu sou de projetos, eu sei que essa é a minha competência. A minha competência não era avaliar os riscos até então, se bem que dentro do projeto a gente já vem fazendo isso também há muito tempo, porque a gente precisa ir na causa. Eu trabalhando como terapeuta integrativa, vejo essa necessidade de integrar tanto a equipe multidisciplinar como também as suas competências. Um clínico geral, ele não atende às especialidades. E quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente fala de ergonomia, a gente fala de estresse, mas são o ambiente, o que pode ocasionar esses estresses. Então, o que pode ocasionar, por exemplo, dor lombar, que é algo que cresceu muito dentro das pesquisas, como afastamento. Então, a cadeira, o móvel, a luz, está criando alguma descompensação emocional do colaborador, está trazendo um estresse diário. Eu entendo tudo isso, só que a NR1, ela traz outros fatores além do que a ergonomia também entrega, que pode ser feito também a avaliação utilizando as mesmas ferramentas, porque a verdade é que se utiliza as mesmas ferramentas, as ferramentas elas precisam ser validadas pelo Ministério do Trabalho, e isso também está bem explícito dentro do manual e do guia. Mas e as outras competências? Tá bom, e aí a gente conseguiu avaliar, fizemos o inventário, tem tudo ali para montar um plano de ação. Essa competência de ver com um olhar mais clínico, um olhar mais para o colaborador, e sim na causa do problema, porque é isso que é pedido, porque não vai ser um tratamento individual, não é isso que fala a NR1, mas como que eu posso mitigar esses riscos? Então, é montar planos de ação com exatidão, com olhar clínico, com olhar integrativo e uma condução multidisciplinar, tá? Então, deixando aqui somente a minha opinião, reconheço que precisa entrar pela ergonomia, porque assim se pede Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo essa primeira etapa, essa passagem pela avaliação preliminar, AEP, e depois seguindo tudo para integrar os riscos psicossociais incompleto dentro do PGR da empresa. Carolita Vasconcelos, que criou todo esse evento, a Summit 2026, ela falou muito claramente sobre a NR1, sobre alguns riscos que se impede a área de ergonomia, mas que alguns também transcendem isso. Carolita de Vasconcelos deixou muito claro para a gente no posicionamento dela que precisa sim ser avaliado, medir, mapear. Ela também utilizou a palavra diagnóstico dentro desse simpósio, né? E é algo que traz aí uma má comunicação dentro dessas atualizações, porque tem alguns departamentos e algumas classes, né, que falam que isso não existe, que essa palavra avaliação, medir, mapear e diagnóstico não existe. Foi algo inventado de forma mercantil para vender, mas essas mesmas pessoas, elas vendem curso e treinamento para a categoria de classe delas. Então, assim, não só ela utilizou essas palavras, mas também o próprio Miller. É claro que ele deixou sempre ali muito bem claro, escrito e descritivo, que precisa começar pelo AEP. Mas essas mesmas palavras também
foi utilizadas. Então, talvez não seja a palavra, né, ficar, seja uma briga e uma guerra de classe mesmo. A gente não pode se apegar nisso nesse momento, porque eu acho que é retroceder uma urgência. Tem tanta coisa importante para a gente se preocupar, tanta informação boa para a gente passar. Tenho sim hoje base técnica sobre NRs, mas dentro de gestão de processos e de projetos também passa muito por ISO e automaticamente a gente também tem que estudar sobre NRs, algo que eu tenho uma expertise, eu venho estudando bastante, mas como eu disse, na Lumina a gente tem essa equipe multidisciplinar porque eu entendo que cada um tem a sua competência, cada um sabe fazer o melhor dentro da tua área, e a gente não precisa brigar por isso, a gente pode unir forças e elaborar bons projetos que realmente venham para mitigar esses riscos psicossociais, mais do que isso, alavancar o ROI dessa empresa, né? Eu bato muito na tecla que a NR1 ela não veio para desestabilizar o caixa da companhia, mas veio para trazer luz, clareza sobre algo que já está há muito tempo no mercado, muito dinheiro indo embora, muito colaborador perdendo a sua saúde, assim como o empregador também. Então eu acho que isso vai ajudar, vai trazer clareza e vai melhorar muito a vida do empregador, do colaborador e de todo um sistema que estava capengando. É preciso começar a colocar em prática. Deixar para depois não vai ajudar, não vai colaborar, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os riscos, né, os fatores de riscos que o Ministério do Trabalho pede, pontos de verificação até mesmo pelos auditores fiscais que vão fazer essa fiscalização, tá? Então, dentro dos fatores de risco, a gente tem assédio de qualquer natureza no trabalho, a má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza, papel de função, baixa recompensa e reconhecimento, falta de suporte, apoio ao trabalho, baixo controle no trabalho, falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda no trabalho, sobrecarga, excesso de demandas no trabalho, sobrecarga, maus relacionamentos no trabalho, no local de trabalho, trabalho em condições difíceis, comunicação, e o trabalho remoto e isolado, tá? Teve também algumas informações que eu não deveria nem passar aqui, mas eu vou passar, que o próprio auditor passou. Então, a gente sim vai ter as multas, as atuações, mas antes disso vai ter um tempo específico que são as atuações, tá? Então, você que não está seguindo ali o que o Ministério do Trabalho tem, vai ter uns dias para ser atuado num prazo que eles vão estipular, tá? Só que vocês têm que entender como funciona o projeto em si, no todo. Então, não adianta esperar uma atuação para depois ir se respaldar, tá? Você precisa começar desde agora, porque tudo isso demanda tempo. E vou ficar por aqui com as atualizações de hoje.